Então, turma, vamos falar de umas coisas que mais atrapalha o seu resultado, que é o medo. O medo, ele é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque ele atrapalha na sua vida, tá? Atrapalha no seu sonho. Então, é muito importante entender, né, o que é o medo. Precisamos entender, ter clareza do que é isso, sobre o medo. Então, primeiro, o medo é uma sensação que geralmente é demonstrada pelo receio de uma sensação futura que a pessoa nos causa, dor físico ou psicológica, que vem a acontecer. Um exemplo aqui, na época dos homens das cavernas, o medo servia como um alerta de que estava ocorrendo risco de vida, por exemplo. Isso ocorria muito geralmente no ato de caçar, quando era avisado de um tigre, por exemplo. As pupilas dilatavam, o coração batia mais rápido e o nível de adrenalina subia consideravelmente. Geralmente, o medo nos serve para alertar de uma área que não temos conhecimento, do desconhecido. Você provavelmente, conheceu algo novo, mas você ficou com aquele receio, né? Tipo, será que isso funciona? Será que isso vale a pena? Igual quando você conheceu o nosso treinamento aqui, Conecta com Home Office, com certeza você teve alguma dúvida. Será? Estou com medo de arriscar. Será que vai valer a pena? Provavelmente isso aconteceu com você ou com algum de nós que estamos aqui estudando nessa aula. Então, lembra da época que o homem acreditava nos monstros do mar? Isso simplesmente porque o mar era desconhecido. Então, naquela época, se dizia que existia monstro no mar, como era algo novo, nossa imaginação começa a criar barreiras, fantasias de coisas que não existem, tá? Então, o medo ele serve simplesmente para nos colocar em nossa zona de conforto, não correndo risco algum, sabe? Ele serve para nosso instinto de sobrevivência. Antigamente realmente era necessário. Na maioria das vezes, ele nos prevenia de mudança. Afinal, o medo é bom ou ruim, né? O medo nos mantém nessa zona de conforto. Todas as vezes que sentimos medo, precisamos tomar uma decisão, enfrentar ou evitar. São essas duas decisões que nós temos que fazer. Ou eu vou enfrento, né? Ou eu evito. E normalmente, quando você enfrenta, você conhece algo novo que vai te dar muitos benefícios, né? Você ganha experiência para ter mais resultado, seja qualquer área da sua vida. Quando você enfrenta algo novo, você se desafia a fazer algo novo, mesmo com medo, você consegue ter uma experiência. Essa experiência, ela vai te dar resultados daqui em diante. Então, como sentimos medo do desconhecido, o medo na maioria das vezes nos faz evitarmos mudanças, dando uma falsa sensação de segurança. Entende? Então, eu não gosto do medo porque ele limita a gente e deixa uma falsa sensação de que eu estou seguro, mas a gente não está seguro de nada. Nada por exemplo, você trabalha de CLT, de carteira assinada. Você acha que isso é segurança? Você pode achar que isso é segurança, mas isso não é uma segurança, é uma falsa segurança. Você tem o medo de empreender por não saber se vai ter renda, se vai ter resultado, porque isso vai depender de você. Mas o CLT dá uma segurança, porque e amanhã pode ser mandado embora e acabou a segurança, né? Então é uma falsa sensação de segurança. Deixamos de conquistar aquilo que realmente queremos simplesmente por queremos evitar o desconforto. A gente sonha em fazer muitas escolhas, mas esquecemos que temos que passar diversas etapas, diversas escolhas. Então a gente tem medo de passar por certas coisas, certas barreiras. Então isso acaba te limitando, que você não consegue realizar seu sonho. Então não tenha medo de nada, é só uma invenção da nossa imaginação, nossa cabeça. Então
Não tenha medo de você fazer o que você sempre quis. Não tenha medo porque você precisa passar pelo medo para ter resultados. Imagine, né, o pior cenário possível. Por exemplo, eu vou começar agora a trabalhar no home office. E se não der certo? E se a internet acabar? E se o Facebook parar de funcionar? E se... Cara, se você começar a criar esse cenário, você nunca vai conseguir. Então, você precisa pensar diferente. Em vez de você pensar negativamente o lado do medo, se você pensar o lado positivo, assim, poxa, e se eu enfrentar o meu medo, eu vou conseguir trabalhar em casa, do lado da minha família, eu vou ter mais tempo, vou ter mais dinheiro, vou ter liberdade financeira, eu vou poder estar em casa, vivendo com meus familiares e é, se eu focar aqui no home office, conseguir minha renda que eu sempre desejei para comprar minha casa própria, comprar o meu carro dos sonhos. Então, se você ultrapassar esse medo, que você pode ganhar esses benefícios, realização dos seus sonhos. Se você, então pense, se você enfrentar o medo, eu vou poder conseguir isso e isso de benefício. Então, enfrente o seu medo e vá em busca do que você quer, porque é muito mais fácil enfrentar o medo do que ficar no medo, que o medo é só uma imaginação da nossa mente, do nosso sistema, tá? Então, faça isso, enfrente o medo, tá? Tem mais uma frase aqui que eu gosto muito, que é: as melhores coisas estão do outro lado do medo. Então enfrente o seu medo, se desafie, tá bom? Faça isso, que depois você vai ver os resultados. A gente tem que plantar a sementinha para depois colher lá na frente. Então, essa foi mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido para você enfrentar o seu medo. Veja essa aula. Quando você estiver com medo, reveja essa aula. E desejo que tudo na sua vida vai funcionar, vai dar certo. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.